Fala pessoal, aqui é o Douglas, médico veterinário, e hoje nós vamos falar de um assunto que é bastante comum aí na clínica, no hospital veterinário, que a gente encontra aí com uma certa frequência, que é a necessidade do animal colocar o tubo esofágico. Nós vamos dizer aqui, explicar, né, com detalhes para você o que é o tubo esofágico, para que ele é indicado, né, quais os benefícios que ele traz para o paciente que precisa colocar, quais os cuidados que você deve ter na higiene e na manutenção desse tubo e como é feita a retirada. Se você achou esse assunto interessante, dá aquele like aí pra gente que ajuda bastante aí o nosso canal. Se você é novo por aqui, já vou pedir para você se inscrever, porque aqui a gente sempre tem muita dica bacana para você que tem animal de estimação e quer sempre cuidar cada vez melhor dele. Bora pro vídeo. Bom, e o que é o tubo esofágico? Ele é um dispositivo semelhante a uma sonda, inclusive em alguns casos nós utilizamos até a própria sonda uretral para pacientes pequenos, cães pequenos, para gatos, nós usamos até a sonda uretral para servir como tubo esofágico pela facilidade, por ser um material mais barato, mais acessível, né? Existe o tubo próprio para isso, a sonda própria para a gente fazer essa colocação, mas a sonda uretral ou muitas vezes a sonda nasogástrica, ela é muito bem aceita e se presta muito bem para essa finalidade. Bom, o esôfago, né, que é o órgão que vai receber esse tubo, ele é um órgão tubular que faz a ligação, né, da boca até o estômago, né, ele se inicia na faringe e vai até a entrada do estômago, que é a cárdia. E ele é responsável, então, por levar o alimento, né, da boca até o estômago. A parte que fica internamente ao esôfago, ela tem alguns orifícios que é por onde o alimento, né, os líquidos, o alimento mais pastoso, ele vai chegar até o esôfago do paciente. E na outra extremidade ela tem um encaixe onde você pode inclusive acoplar uma seringa para poder fazer a alimentação através do tubo. E muita gente tem dúvida, né, como é colocado o tubo esofágico, colocado através de uma técnica cirúrgica, né, através de uma pequena incisão que nós fazemos aqui na lateral do pescoço do paciente, que é justamente ali no começo do esôfago, e nós introduzimos o tubo através desse orifício e direcionamos no sentido do estômago. Obviamente, essa técnica é feita sob anestesia, né? E para os tutores aí que são mais preocupados, é um procedimento bastante rápido, simples de ser realizado. Obviamente que é feito por um profissional médico veterinário que tem que ter o conhecimento anatômico da região, porque ali nós temos estruturas importantes, né, como por exemplo nós temos a veia jugular e a artéria carótida, que devem ser preservadas. Um dos cuidados que devem ser tomados durante a colocação e a fixação do tubo esofágico é que ele não deve chegar até o estômago, né, ele deve ficar exatamente ali na porção média do esôfago, né, a gente coloca geralmente, a gente tem como referência o sétimo, sexto, sétimo, do sexto até o oitavo espaço intercostal, que é a posição correta, porque se o tubo chegar até o estômago, até o cárdia, né, que é a entrada do estômago, ele vai causar náusea, um desconforto e não vai surtir o benefício que na verdade a gente quer. E nós confirmamos a localização do tubo através de uma radiografia que nós fazemos imediatamente após a colocação do tubo, para saber se ele está no local correto. Uma vez confirmada, aí a gente faz a fixação do tubo, né, que é feita através de pontos de sutura e um entrelaçamento através desse tubo para que ele fique fixado na posição correta. Como eu falei, é um procedimento bastante rápido, né, até porque os pacientes que estão anestesiados, geralmente os animais que precisam colocar o tubo, são animais que estão de alguma forma debilitados, desidratados, fracos, né, que precisam da colocação desse tubo. Bom, já que eu falei dos pacientes, quais as indicações, né, que a gente faz para que seja colocado o tubo esofágico? Geralmente são para pacientes que têm alguma impossibilidade de se alimentar espontaneamente, ou pacientes que sofreram algum trauma na região da boca, pacientes que estão com algum tumor, animais que estão em anorexia, né, que não estão comendo ou estão comendo muito pouco, pacientes que estão com alguma doença que fazem com que eles percam o apetite ou que não estejam se alimentando adequadamente. É muito comum a gente colocar o tubo em gatos, né, que estão com lipidose hepática, que
faz com que eles tenham vômitos recorrentes e percam o apetite. E é muito importante nesses pacientes que eles comam, né? Porque a maneira da gente reverter esse quadro de acúmulo de gordura no fígado é através do consumo adequado de energia necessária para esse paciente. Então, se ele não está comendo, principalmente o gato, que é um paciente difícil de você forçar a alimentação através da seringa, o tubo esofágico é uma excelente opção para que a gente consiga fornecer para ele a quantidade necessária de alimento para que ele consiga sair dessa situação de lipidose hepática. Bom, e quais são as vantagens, né, os benefícios de se colocar o tubo esofágico? Muitos tutores às vezes relutam um pouquinho em que se faça a colocação do tubo, mas ele ele facilita muito a vida desses pacientes e dos seus tutores no que diz respeito à alimentação. Então, para animais que estão debilitados, a pessoa pode fazer essa alimentação em casa mesmo, né? Nós fazemos a cirurgia no ambiente hospitalar, podemos até liberar o paciente para casa, ensinamos como é que o tutor vai fazer a alimentação, então ele pode fazer em casa, essa é uma grande vantagem. É um procedimento que tem poucas complicações graves no pós-operatório, né? Eu diria que raramente acontece algum tipo de infecção ou uma movimentação desse tubo. Às vezes o ponto de sutura ele acaba soltando, então esse tubo ou ele sai um pouco, ou ele entra um pouco demais, mas isso é só uma questão da gente reposicionar, né? E a gente consegue manter esse tubo. Uma outra grande vantagem é que ele pode permanecer aí por semanas ou até meses, sem precisar ser retirado. Por falar em retirada, como que a gente faz, quando que a gente sabe que o tubo já pode ser retirado? Sempre que você for fazer a alimentação através do tubo, o ideal é sempre oferecer o alimento para o paciente para saber em que momento que o apetite dele volta, né? Porque quando ele começar a se sentir melhor, ele mesmo procurar, mesmo com o tubo, ele vai acabar querendo lamber, querendo comer o alimento ali pela própria boca mesmo, e não tem problema nenhum. Esse é o parâmetro justamente para a gente saber qual o momento que a gente já pode retirar o tubo, no momento em que ele começar a se alimentar espontaneamente. Bom, e uma vez que o paciente vai para casa, geralmente ele vai com um curativo, né, em volta do pescoço, para que a região aí onde ocorre a entrada do tubo na pele seja coberta, protegida contra qualquer tipo de infecção, sujeiras externas. Então ele vai com esse curativo para casa e nós pedimos, né, orientamos o tutor para que ele faça uma higiene diária. Então é retirado esse curativo, ele vai limpar ali com soro fisiológico, pode colocar alguma solução antisséptica ali ao redor do tubo, para que não fique formando crostas, não cause nenhum tipo de infecção, onde a gente acaba tendo que tirar o tubo por conta disso. Um outro cuidado que o tutor deve tomar, toda vez que ele for colocar o alimento, né, esse alimento ele tem que ser pastoso para líquido, para que possa passar na sonda, porque é uma sonda fina, né? Então não é qualquer tipo de alimento que é colocado nessa sonda, inclusive não se pode colocar nenhum alimento sólido. Uma outra grande vantagem é que você pode colocar inclusive medicamentos junto, né? Geralmente esses pacientes precisam ser medicados, então você pode colocar os medicamentos junto com o alimento pelo tubo. Geralmente os medicamentos estão na forma líquida, ou mesmo se for comprimidos, você pode macetar, misturar com um pouco de água, desde que ele passe no tubo, você pode colocar sem problema nenhum. Bom, e o momento mais esperado, né? Quando o animal já se sente melhor, né? E você fez aquele teste e viu que ele já está se alimentando pela boca espontaneamente, chegou o momento em que não há mais a necessidade de você manter o animal com o tubo esofágico. Então a gente vai fazer a retirada desse tubo. Essa é uma outra grande vantagem da colocação do tubo, é que a retirada não precisa de anestesia, né? Essa retirada ela é feita de uma forma bem tranquila, natural, a gente só corta o ponto, né? Corta o fio e puxa o tubo. Aquela incisão que foi feita na pele, a gente só mantém com curativo uns 2, 3 dias, naturalmente fazendo a higiene ali com soro, com antisséptico, sem precisar dar ponto, nem precisa dar ponto na incisão, porque é uma incisão muito pequena. Essa incisão em 3, 4 dias ela já se fecha
então não precisa nem anestesiar o animal para fazer a retirada. Então esse foi o assunto de hoje, espero que você tenha gostado. Se você tem alguma dúvida ou tem algum animalzinho, conta para mim aqui nos comentários se você já teve algum animal que precisou colocar o tubo, como foi a sua experiência e se você achou que valeu a pena, né? Que foi importante para a recuperação dele a colocação da sonda esofágica. Eu vou deixar 2 vídeos aqui para você assistir, um que está falando de alimentação natural, que é uma das coisas que está em moda hoje em dia, para animais que têm problemas de saúde, ou mesmo para animais sadios, para você ter alimentos mais nutritivos aí para ele, e esse outro aqui que fala de plano de saúde, para você não ser pego de surpresa aí. Obrigado e até o próximo vídeo.